Gonçalves, é um prazer ter vocês no nosso webinar. Esse webinar a gente vai falar sobre apresentações efetivas, tá? E vocês devem estar se perguntando se você sempre é o que vou falar com vocês, tá, gente? Não, foi uma coincidência da semana passada e dessa semana, mas na nossa próxima sessão de apresentações efetivas já vai ser um especialista no TED que vai passar umas dicas para vocês. Ele é especialista em boas práticas de apresentação e comunicação com o público, então foi uma coincidência, tá bom? Vou dar uma folguinha para vocês depois dessa sessão, tá? E, pessoal, por que a gente escolheu esse tema, apresentações efetivas, né, para dividir com vocês? Porque todos nós, em alguma fase, algum ponto da nossa vida, a gente tem que fazer uma apresentação, né? E essa situação, gente, ela geralmente acontece muitas vezes em várias ocasiões, em qualquer fase da vida, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, e mesmo fazendo isso várias vezes, muitos de nós, a gente fica nervoso e com medo de fazer uma apresentação ruim, né? Então, pessoal, como eu falei, essa é a primeira sessão, vai ter uma próxima sessão, essa é mais um overview de apresentações, boas práticas, algumas dicas interessantes, os maiores erros de apresentação, os erros mais comuns, tá? Então, a gente vai dar esse overview e depois na próxima sessão, que vai ser no dia 3 de junho, vai ser a parte mais prática. Então, como montar a sua apresentação. Tá bom? Então, uma é complemento da outra. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem escrever aqui no bate-papo, no nosso chat, que eu vejo no final do nosso webinar, tá bom? E aí a gente vai também dar uma pesquisa para vocês, para responderem no final sobre satisfação, o que vocês acharam da nossa sessão. Eu peço que vocês respondam para a gente ter a opinião de vocês, sempre ter essa oportunidade de melhorar as sessões, tá bom? Um minutinho só que eu não estou... pessoal, um minutinho só que eu não estou conseguindo pôr no próximo slide. Não consigo. A questão do áudio, né? Tá ótimo. Gente, então, aqui é uma perguntinha para vocês, antes da gente começar, tá? O que é mais importante para você em uma apresentação? O que vocês acham aí o ponto mais importante? Apesar de todos serem, qual você julga ser assim, o mais efetivo, o mais importante? E, pessoal, obrigada pela resposta de todos vocês. Tá, e qual é a resposta correta dentre todas as opções que a gente tinha? Na verdade, a resposta correta são todas mesmo, né? Por quê? Porque é isso mesmo, gente. Todas as alternativas, elas são viáveis, elas são corretas, e a gente vai abordar, além daquelas, outras durante esse treinamento. Tá? Por quê, gente? Porque mais do que ter um bom conteúdo, para fazer uma apresentação, é super importante que você domine as técnicas para captar a atenção do seu público e que você saiba como dominar o palco, né? Gente, uma boa apresentação, ela pode ser tão importante a ponto de determinar a assinatura de um contrato, por exemplo, e até mesmo o engajamento da equipe de vendas. Tá? E é claro, gente, que fazer apresentações para um público nem sempre é uma tarefa fácil, né? Muitas vezes a gente pode até ter um bom conteúdo para transmitir, mas pelo fato de a gente não saber como transmitir esse conteúdo da melhor maneira, isso acaba atrapalhando a nossa apresentação. A gente pode ser rotulado como chato ou desinteressante, né? Ou seja, a apresentação, ela vai muito além do conteúdo que a gente tem para transmitir. Vai muito além do conteúdo, do PPT, das imagens, dos gráficos bonitinhos, enfim.
a mensagem que você vai passar, ela é uma união de tudo. Não é só o seu PowerPoint, não é só a sua fala. É um conjunto mesmo, tá? E, enfim, é por isso que a gente vai dar essas dicas para vocês ao decorrer do treinamento de como abordar cada fase da melhor maneira, tá bom? Então, gente, para começar, antes de tudo, antes de começar qualquer projeto, apresentação, reunião, o primeiro passo, e eu acho que o mais importante de todos, que é o passo que vai garantir o sucesso do restante, é planejar. Então, o que é planejar, né? Para a gente começar do comecinho mesmo. Planejar não é nada mais do que determinar o que a gente quer alcançar e qual caminho deve ser trilhado para alcançar esse nosso objetivo, né? Em uma apresentação bem feita, esse caminho, ele começa bem antes de você colocar as mãos na massa, efetivamente, né? Ou seja, bem antes de você começar a montar esse PPT, por exemplo. Então, para que o resultado final da apresentação seja satisfatório, é necessário a gente planejar e ter em vista vários pontos, né? Já ter assim em mente, mesmo que você não escreva, mas você já tem que saber isso. O que você quer comunicar? Então, o que vai ser comunicado exatamente? Qual é o mote da apresentação e o que você vai falar, né? E para quem você vai falar, tá, gente? Isso é muito importante para quem, porque dependendo disso, o formato da sua apresentação também pode mudar, tá? E acreditem, assim, até o tamanho do palco ou da sala e as condições de iluminação do local onde a apresentação vai ser feita, isso pode mudar também algum ponto da sua apresentação. Então, é importante que vocês analisem, no caso de uma apresentação presencial, como vai ser o ambiente, se já tem todas as ferramentas que você precisa, se você vai precisar de microfone ou não, porque às vezes um detalhe, isso pode acabar prejudicando tudo, né? Se é um espaço grande ou se é um espaço aberto, por exemplo, e você não gerenciou a parte de áudio da melhor maneira, as pessoas não vão te ouvir. Então, você pode ter uma mensagem maravilhosa, pode ter treinado muito, e mesmo assim, não vai, né, não vai ser uma coisa efetiva. E aí, nesse caso, é uma pena, mas, infelizmente, cada detalhe faz toda a diferença nesse caso, né? Então, agora a gente vai falar do planejamento do próprio PPT. Né? Um PPT bem estruturado, ele é o primeiro passo para uma apresentação bem sucedida. Isso no caso de ter um PPT. Né? Eu estou vendo aqui vocês dando um exemplo, por exemplo, do Steve Jobs. Ele não usava slide para apresentação. E eu já vi isso também, Jefferson, que ele não usava slide, e além disso, eu vi que ele treinava 2 dias inteiros antes de apresentar. Então, ele se planejava ainda mais, né? Porque ele não tinha um guia, ele não tinha palavra-chave, imagens que remetessem à mensagem dele, à ideia. Então, o planejamento, nesse caso dele, era ainda maior, era ainda mais efetivo, né? Então, pessoal, uma dica que a gente gosta de compartilhar com vocês nesse tipo de treinamento é o quê? É que não existe uma fórmula, uma receita milagrosa. Né? Cada apresentação é única. Então, mesmo que você vá fazer a mesma apresentação, mas se for um público diferente, isso já pode mudar por completo a sua apresentação, tá? Existem, claro, algumas regras fundamentais. Elas não garantem um super sucesso do seu PPT, já que isso depende muito também da sua desenvoltura e também, como eu falei, do seu público, né, de como ele está recebendo essa sua mensagem. Mas, assim, se a gente tiver em mente as boas práticas, a gente já tem um caminho para evitar que a apresentação seja um fracasso, né? Então, mais uma vez, gente, a gente fala da importância de se planejar. Né? Tem gente que fala que é sempre possível, por exemplo, inserir um slide a qualquer momento. Então, eu já faço o final da apresentação, eu acho mais legal, para depois eu fazer o meio, porque aí já vai ter um gancho, eu pego uma partezinha de cada lugar e pronto. Eu sempre posso incluir alguma coisa naquela apresentação. Muito cuidado quando faz isso, tá? Por quê? No fim das contas, pode parecer uma coxa de retalhos. Né? Então, você pega, legal, peguei uma mensagem de cada lugar, mas eu padronizei tudo, tá lindo o meu PPT, tá super de acordo com as diretrizes da minha empresa, e eu acho que tá super lindo o layout, o design. Só que não é só isso, tá, gente? É muito importante prestar atenção na mensagem, se segue uma linha de raciocínio, se isso tá coerente para o seu público, tá? Então, é importante você falar para um público, assim, você chama qualquer pessoa do seu trabalho ou da sua casa, enfim, para ver se realmente aquilo está costurando direitinho, se está uma mensagem que tenha pé e cabeça, né? Porque às vezes para nós, quando a gente monta,
aquilo faz total sentido. Mas alguém que está ouvindo tem uma opinião muito mais crítica, né, da nossa apresentação, do nosso trabalho. Então, é bem importante esse treinamento com as pessoas e pedir para que elas sejam sinceras, sejam críticas e sinceras, porque é assim que a gente consegue melhorar para a apresentação final, né, para a nossa apresentação de fato. E por isso é importante a gente definir claramente a mensagem que a gente deve transmitir e procurar ter em mente todas as informações necessárias. Então, para não parecer aquela colcha de retalhos, aquele Frankenstein na nossa apresentação, é importante a gente juntar tudo, junta dado, texto, tabela, gráfico, imagem, vídeo, tudo que a gente quer usar, né, que faz parte do planejamento, e aí a gente pega tudo isso, prioriza, faz uma listinha de qual é a ordem das ideias que a gente quer seguir, que a gente acha que faz mais sentido, e assim você permite que a audiência compreenda também claramente o que a gente deseja comunicar, né? Pessoal, estou vendo que vocês estão interagindo aí no chat, podem ficar à vontade, tá? É muito legal isso também, porque eu sei que vocês têm boas práticas para compartilhar com a gente, vocês têm experiência nisso, também conhecem isso daí mais do que nós, em muitos casos, então podem ficar à vontade, a opinião de vocês é super valiosa, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre a estrutura da nossa apresentação, tá? Um passo a passo, como eu falei, não é uma coisa muito prática de como montar o PPT, esse é o foco da nossa segunda apresentação, do dia 3 de junho, mas é mais uma ideia geral de como a gente estrutura essa apresentação, tá? É fundamental a gente ter isso em mente também, além do planejamento, né? Na verdade, essa estrutura, ela faz até parte do planejamento, é um segundo passo do nosso planejamento, e aí quando a gente já começa a colocar em execução mesmo, né? Existem alguns pontos, pessoal, que são cruciais para a gente estruturar essa apresentação. E esses pontos, eles devem ser seguidos independente de qual plataforma você vai usar para apresentar. Então, não depende de qual é o seu público, de quanto tempo de apresentação você vai ter, qual vai ser o meio que você vai fazer essa apresentação, que nem agora eu estou apresentando virtualmente, ou se fosse uma apresentação pessoalmente também, não importa, tá? Isso serve para todas as apresentações, tá? E eu acho que a maioria de vocês, se não todos, vão concordar comigo que não existe coisa mais chata e monótona do que assistir uma apresentação lida, sem emoções, em que a voz da pessoa é sempre a mesma e ela fica lendo e aí dá aquele sono na gente, ainda mais uma sexta-feira fria e chuvosa, então eu espero que não esteja acontecendo isso com vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem me falar, podem ficar à vontade, mas isso é muito chato, né, gente? E por mais que o conteúdo seja excelente, o apresentador, a entonação do apresentador, o como ele mesmo driva essa apresentação muda muito, né? Então, qual o segredo? Nesse caso, não tem muito segredo, é um só. Né? É a fala natural, espontânea e próxima do ouvinte. Então, não parecer um robô. Né? Isso tem muito a ver com o que a gente falou no treinamento anterior. Os que participaram na semana passada devem lembrar que o foco é o cliente, o foco é a pessoa. Então, a gente não é uma máquina falando com uma empresa, a gente é uma pessoa falando com outra pessoa. E é muito importante sempre ter isso em mente, né? Para não ter aquele distanciamento muito grande entre você e o seu ouvinte. Não, é um papo, é uma conversa que você está fazendo entre você e o seu espectador, entre você e o seu ouvinte. Tá? É uma coisa assim, não é para parecer um robô, aquela coisa mecânica e decorar uma frase, porque depois pode dar um branco, você esquece da frase, e aí na hora não tem o que fazer, né? Fica muito feio. Então, se você drivar dessa maneira, que é uma conversa, que é um bate-papo, isso flui muito melhor para todos os lados, né? E vamos contar, por exemplo, que a gente está fazendo uma reunião presencial. Aí é uma apresentação pequena, numa reunião mesmo. Né? Ao chegar ao local da apresentação, o legal é cumprimentar todos. Né? Mas a gente cumprimenta de acordo com o grau de formalidade exigida em cada caso. Então, por exemplo, se for um grupo de pessoas bem próximas, ou um grupo de pessoas que você está fazendo uma apresentação que você já conhecia, mesmo que não sejam super próximas de você, mas que é uma coisa mais informal, vale até vocês mesmos falarem um olá, pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, uma coisa mais informal mesmo, mais um bate-papo. Se você estiver diante da diretoria, ou de, enfim, de uma coisa mais formal, numa reunião ou numa apresentação, que peça isso, né, um ambiente mais formal,
a gente pede que vocês cumprimentem, né? A recomendação é que vocês cumprimentem cada um, fale o nome da pessoa, boa tarde, senhor fulano de tal. Isso é muito importante, né? E claro, você se apresentar. E com essas palavras, você já vai ter feito a sua introdução, já vai ter se colocado ao dispor do seu público e você já conquista os seus ouvintes. Então, conquistar começa a partir daí, começa desde a apresentação, não é só quando você estiver passando o conteúdo de fato, né? E depois, em uma ou duas frases, você vai falar sobre o assunto a ser desenvolvido e esclarecer o problema que você pretende apresentar uma possível solução. Então, o que isso quer dizer? É importante você deixar claro sobre o que vai ser essa apresentação. Não deixar aquela coisa na nuvem, muito, sabe, incerta. Não, é legal o seu objetivo, mostrar, olha, eu estou aqui para isso, para te ajudar nisso, ou para te passar esse conteúdo. Não necessariamente vai ser um problema, mas é sempre você passar qual vai ser a parte mais interessante para o público te ouvir. Então, qual benefício você vai trazer para ele? Né? É importante porque as pessoas têm várias fontes de informação, as pessoas têm cada vez menos tempo. Então, quanto mais objetivo você for, quanto mais preto no branco você fizer a coisa, melhor. Tá? Sua efetividade vai ser maior e você vai conquistar mais o seu público, porque as pessoas estão funcionando desse jeito agora, né? E aí, assim, os ouvintes eles ficam orientados sobre a sua apresentação, tá? Então, depois disso, gente, é o momento para apresentar a solução ao seu problema, caso você tenha a sua apresentação seja voltada a isso, né? E afastar, assim, possíveis resistências do grupo. Então, se o grupo estiver pensando, por exemplo, nossa, será que vale a pena eu estar aqui? Será que isso aqui vai realmente me trazer alguma coisa boa? Então, nesse momento, no começo da apresentação, quando você estiver falando sobre o que vai ser, é importante já pensar alguma coisa que capte o interesse dele e que fale assim, que faça ele pensar, não, realmente, isso vai valer a pena. Então, você tira qualquer barreira, qualquer resistência desse seu público, tá? O que a gente recomenda também? Para sustentar o seu ponto de vista, usar exemplos e estatísticas. Por quê? Porque exemplo, estatística, isso tudo, ele fortalece o seu trabalho de convencimento dos ouvintes, tá? E aí, depois disso, só para falar da parte da estrutura mesmo, claro, tem a conclusão da sua apresentação. Na conclusão, você vai agradecer o ouvinte e, mais uma vez, pedir uma reflexão ou perguntas da plateia. É legal isso porque assim você acaba engajando o seu público. Você não vai ser um monólogo, não, é um bate-papo, tá? É uma coisa, é uma via de mão dupla, né? Essa apresentação. Ele vai ver que você não está só a sua verdade absoluta, não. Você está super aberto a escutá-lo também. Tá. Gente, agora é um overview também de como montar o seu PPT, tá? Eu vou falar rapidamente sobre a estrutura dos slides. Tá? Como eu falei no começo da apresentação, no dia 3 vai ter essa segunda sessão que ele vai entrar em detalhe disso com vocês. Muito importante vocês participarem, porque esse é o tipo de coisa que a gente usa a vida inteira, monta a vida inteira slide, apresentação, mas às vezes um detalhe ou outro, a gente está cometendo um errinho e a gente nem imagina que isso é um erro e existem boas práticas que a gente pode melhorar esse nosso trabalho, essa nossa apresentação. Então, ele vai passar isso para vocês, vai ser muito bom essa sessão, tá? E, então, dando um overview sobre a estrutura dos slides, tá? Dentre as ferramentas do pacote Office, que é o que a gente usa na maioria, né? O PowerPoint, eu acho que é talvez a mais flexível e, ao mesmo tempo, a mais complexa. Né? Porque toda vez que a gente vai montar, sempre fica aquela dúvida, será que eu coloco vários efeitos de letra, ponho tudo junto? Enfim, quando você vê uma apresentação super bem montada em PowerPoint, às vezes a gente até pergunta, nossa, como que a pessoa fez isso na mesma plataforma que eu, e o meu simplesmente não sai assim, né? Não fica tão bom desse jeito. Então, isso não é nada de inteligência ou a pessoa é melhor. Não, isso é prática, é estudo, tá? É seguir as boas práticas, que existem especialistas nisso, existem empresas que só fazem isso. Então, é uma coisa realmente que existem boas práticas, existe qual a melhor maneira de montar para captar a atenção do seu público, tá?
E, gente, o PowerPoint, acho que é o que a maioria usa aqui, né, para fazer a apresentação. Existem outras plataformas, mas o PowerPoint eu acho que é a mais familiar para todos nós. Ele parece muito com Word, com Excel. As ferramentas básicas, os comandos básicos deles, é praticamente o mesmo de edição. Né? Então, é o básico mesmo, é o quê? Inserir, copiar, mover, apagar. Então, isso você consegue fazer em todos esses programas. Tá? E é o básico que a gente faz similar a um arquivo de texto. Por exemplo, a gente faz também num slide. Tá? E algumas indicações importantes para você montar a sua apresentação é o quê? Independente da plataforma, independente da apresentação, é manter os seus slides sempre o mais simplificado possível. Né? Como a SAP diz, é run simple. E run simple em tudo. Tá? Porque o mundo quer que você ande assim, faça as coisas de maneira simples. Tá? Não adianta você ser redundante ou você colocar um monte de informação para parecer que o slide está bom, que o slide está legal. Quando você vai apresentar, né, fazer, enfim, conversar com o seu público, a indicação é você manter uma ideia por slide, tá? Uma imagem no máximo por slide, quando você achar que cabe a imagem. Não precisa colocar sempre imagem em slide também. Tá? Porque senão a apresentação fica muito poluída e fica muito cansativa até para o público. Tá? Então é legal você estudar direitinho o que você vai falar e deixar no slide somente as frases mais importantes, as palavras-chave, imagens que remetam à ideia que você está falando. Tá? Uma outra dica bastante valiosa e também super importante é manter a sua apresentação com espaços livres. Tá? Ou seja, espaços em branco mesmo, tá? E por que isso, gente? Por que espaço em branco? Porque esses espaços, eles tornam a leitura mais confortável para a nossa audiência, tá? Senão fica aquela coisa poluída que você não sabe nem para onde você vai olhar. Com tanta imagem, com tanto texto, com tanto gráfico, você acaba perdendo o foco. Olha para tudo e, no fim, não presta atenção, não capta nada, tá? E isso contribui, por quê? Para quê? Por exemplo, um slide que seja mais clean, mais vazio, ele contribui para que o seu público ele foque no que você quer. Então, você vai escolher o que é mais importante e colocar lá. Dessa maneira, o seu público vai focar naquilo, tá? E você vai estar passando sua mensagem no slide também de acordo com a sua fala. Não vai competir um com o outro, tá? Porque um slide muito poluído, ele compete a atenção ao que você está falando, porque é muita informação para o seu ouvinte. Tá? Então, nesse caso, gente, como a gente já ouviu muitas vezes, o menos é mais. Tá? Estude direitinho o que vai nesse slide. Não coloquem qualquer coisa. Tá bom? Bom, agora, é bem interessante isso, porque muitas vezes a gente faz de maneira automática, né? A gente nem percebe como está passando essa mensagem para o público do nosso corpo falando. Então, não é só a nossa voz, não é só a nossa expressão no rosto, não, é o corpo todo. Então, o corpo fala, né? Quase literalmente. Isso é uma coisa bem curiosa, tem até livro disso, enfim, que fala direitinho de cada posição, o que quer dizer. A gente vai dar uns highlights, um overview disso. Tá? E não é só na apresentação. Isso acontece em qualquer interação entre pessoas. Então, em qualquer fala, mesmo que seja informalmente, com a nossa família, com amigos, o corpo fala e você sempre junta, né, o que a pessoa está falando com o que o seu corpo está falando. Né? Então, principalmente numa apresentação, é muito importante você usar bem a sua expressão corporal. Tá? E como faz isso? Né? O que será que é usar bem a expressão corporal? Né? É super bacana a gente se movimentar diante do público, numa apresentação que seja presencial. Né? Porém, gente, ao mesmo tempo, você se movimentar muito e se movimentar toda hora acaba distraindo esse público. Tá? Então, o que é recomendado pelos especialistas? O recomendado, nesse caso, é você se movimentar nos momentos que você quer dar ênfase a uma informação. Tá? Ou seja, chamar atenção para algo que você estiver falando. Então, não se mexer toda hora, porque isso também até parece nervosismo. Né? Você não consegue ficar quieto, quer dizer, você está inquieto, está nervoso. Não, você vai se mexer, ou vai mexer mais o braço, dar mais ênfase à sua mensagem, quando for estratégico. Então, você vai pensar quando vai ser melhor você fazer esse tipo de movimento. Tá?
Isso pode ser tanto para dar ênfase, quanto para reconquistar alguns ouvintes que estiverem desatentos, tá, gente? Isso vira e mexe acontece, não é incompetência de ninguém, tá? A gente sempre compete pela atenção de celular, de conversa paralela, e assim, se a nossa apresentação não está muito interessante, ou se a pessoa não está focada por algum motivo, a gente compete até com a parede branca da sala, ou do auditório, ou enfim. A gente não tem realmente essa atenção das pessoas, tá? Isso é normal, cada vez mais as pessoas têm muita coisa para se distrair. Então, tudo que a gente conseguir fazer para captar atenção, para trazer a pessoa para nossa apresentação, quando vê que isso tá, assim, que elas estão perdendo o foco, a gente faz. E a expressão corporal é uma dessas dicas, tá? Então, pessoal, esses movimentos e a linguagem corporal, ela pode despertar o interesse do público. E ela reforça também suas emoções e demonstra uma mudança de assunto. Tá? Para não ficar aquela coisa, como eu falei, monótona, aquela voz monótona, e aquela, né, você sempre parado na mesma posição. Isso, depois de um tempo, fica cansativo, fica chato. Tá? E outra coisa que a gente vê muito são pessoas apresentando com os braços cruzados. Acho que todo mundo já viu isso algumas vezes na vida. Ou com as mãos para trás, né? Assim, nas costas, entrelaçadas. Isso é bem comum, mas se isso ocorrer com naturalidade, é normal, tá tudo bem, não tem problema. Acontece e faz até parte, né, da nossa expressão corporal. Mas se a gente fica a apresentação inteira nessa posição, se a gente fica por muito tempo, né, as pessoas podem achar que isso é uma maneira de você se proteger, que você está acuado. Né? Então, desse jeito, o resultado pode ser negativo. Né? E, além disso, pessoal, um ponto que é bem legal a gente ficar atento é sermos naturais. Né? A ponto da nossa fisionomia e as expressões que a gente fizer na apresentação, elas corresponderem ao sentimento da mensagem. Tá? E o que isso quer dizer? Você não pode falar em alegria com um semblante triste ou com um semblante natural. O ideal é que a sua expressão ela acompanhe o que você está falando, que acompanhe a sua mensagem. Porque isso mostra que você está realmente engajado no que você está passando para o seu público. Tá? E uma maneira da gente checar isso, por exemplo, como eu vou saber se a minha expressão está certa, se eles estão entendendo realmente o que eu quero passar, se está natural ou não. Né? Uma maneira correta da gente fazer isso é checar os nossos ouvintes. Então, checar, olhar para eles mesmo e ver qual é a expressão deles em relação ao que a gente está falando, perceber como eles estão reagindo diante da nossa mensagem. Tá? E, além disso, é indicado a gente sempre olhar para eles mesmo, olhar para os olhos, conversar. Por quê? Porque isso mostra que você está realmente direcionando sua mensagem para esse ouvinte. Tá? Você não está falando com as paredes, ou você não só preparou e está entregando aquilo e pronto, quero entregar e acabou. Não, você está conversando com eles, você está engajado no assunto e você quer realmente ter um diálogo com o seu público, tá? Dessa maneira, ele vai se sentir parte do ambiente e você capta ainda mais a atenção dele. E aqui, pessoal, é a teoria levada para um caso da nossa vida real, né? Que eu acho que acontece até mais na vida real do que apresentações formais para grandes grupos. Que são o quê? São as apresentações para grupos menores, para grupos pequenos, para uma equipe de vendas ou para uma equipe que seja seu cliente, né? Uma apresentação menorzinha mesmo. E o que a gente costuma ler e ouvir, o que a gente busca na internet, boas práticas de apresentação, ou como eu devo agir numa apresentação, isso costuma estar direcionado aqui, às apresentações mais formais, aquelas apresentações maiores, enfim. Em um ambiente menos formal, é importante considerar algumas dicas simples, tá? E eu vou dar alguns exemplos para vocês dessas dicas. Em primeiro lugar, gente, é importante a gente lembrar que a gente está falando com adultos. Né, na maioria das vezes. No nosso caso, acho que em todas. Ou seja, você é um facilitador. Você está entregando um conteúdo, mas você não é um professor do ensino fundamental. Né? Esse adulto, ele sabe também do conteúdo, você está entregando para complementar ou para ensiná-lo, mas ele tem toda a bagagem dele. Né? Então, é importante, sim, a gente ser didático. Isso não quer dizer, é óbvio que meu público sabe, então eu vou falar isso muito rápido e de uma maneira super tranquila, assim, nem vou entrar em detalhe. Não é isso, tá, gente? Mas é importante não subestimar
esse público. Então, você sabe que ele conhece o assunto, ou mesmo que ele não conheça, você sabe que ele tem uma vivência, que ele entende disso, e você é um transmissor da mensagem, tá? Um facilitador. Você não é um professor, você não tem um gabarito maior que ele, não. Você só está transmitindo essa mensagem para ele. Ponto, tá? E além disso, os adultos, gente, o que eles precisam para tornar aquilo interessante para ele? Eles precisam relacionar o conteúdo que eles estão aprendendo, o conteúdo que está sendo passado, né, com as bases e experiências que eles já têm. Então, com toda essa bagagem dele. Né? Então, o compartilhamento de experiências, isso vai ajudar o seu público a absorver melhor a mensagem. Também porque a coisa fica muito menos pesada e mais, assim, a gente absorve mais mesmo quando isso é trazido para a vida real. Né? Quando a gente tem compartilhamento de experiência, enfim. Isso fica uma coisa muito mais fácil de digerir e de guardar, da gente lembrar do conteúdo dessa apresentação. Tá? E os adultos, pessoal, eles costumam precisar também de objetivos. Então, eles vão apreciar um programa educacional que você fizer organizado e com elementos que sejam claramente definidos, né? Ou seja, se você não for objetivo e apontar o que vai ser apresentado e onde você quer chegar com essa apresentação, você não vai nem mesmo captar a atenção e o engajamento desse público, né? Então, é muito importante ter em mente que as pessoas que estão te ouvindo, elas têm muitos conhecimentos e experiências para agregar na sua apresentação. Então, se você permitir que elas interajam, elas podem contribuir muito, inclusive com o seu conteúdo. Né? Não só com a experiência dela, mas elas podem realmente agregar a sua apresentação. Tá? E um ponto super importante para a gente ter em mente, gente, é que o slide ele não é a apresentação. Então, vocês nunca podem esquecer. O que está no slide é só uma diretriz, tá? Mas a atenção, a apresentação, ela está com você. Ela não está no slide, tá? Então, você não deseja competir com as pessoas pela atenção do seu público. Então, como eu falei, os slides, eles têm que ser só uma diretriz, só um caminho para chegar realmente à mensagem da sua apresentação, tá? E nos ambientes mais formais, gente, principalmente quando a gente apresenta para grupos menores, a gente pode acabar perdendo o controle da apresentação se o nosso público não estiver focado, ou se, por exemplo, quando alguém comenta alguma coisa e começa aquela discussão entre todos, né, que a gente sabe que é uma coisa bem comum, e aí acaba perdendo o foco. Né? É importante, sim, ter essa discussão entre eles, mas é importante saber até que ponto levar isso e quando tem que trazer de volta para a sua apresentação. Né, gente? Peço desculpa, mas vamos voltar lá, sabe, de uma maneira simpática, mas trazer o público de volta, senão você se perde e perde o fio da meada, tá? A gente não precisa, óbvio, ser um ditador, falar, gente, acabou, vamos voltar. Não, seja de uma maneira mais tranquila, mais leve, tá? Mas faça isso, porque senão isso vai se perder, vai tomar o tempo da apresentação e o que você queria falar, a princípio, tudo que você planejou vai por água abaixo, tá? Então, é bom a gente sempre checar se as pessoas estão prestando atenção também, se elas não estão muito no celular, se tiver, a gente tenta fazer alguma coisa, algum gesto corporal, ou chamá-los para a apresentação de alguma maneira. Tá? Desse jeito, a gente tem um controle total da apresentação e do ambiente da nossa apresentação. Tá, e agora, pessoal, os erros mais comuns nas apresentações. Tá? Tem algumas coisas que a gente tem costume de fazer, mas, na verdade, são consideradas alguns dos pequenos erros que são comuns nas nossas apresentações. Né? Em primeiro lugar, falar, por exemplo, que você preparou um PowerPoint e gostaria de começar com o primeiro slide. Isso é super redundante, porque é óbvio, né, que você preparou o PowerPoint, se ele já está lá, e você quer começar com o primeiro slide, ainda bem. Né? Ótimo. Mas é óbvio, é redundante. Então, respeita o tempo da sua audiência, o seu tempo, o tempo que as pessoas têm cada vez menos, seja objetivo, tá? Outro ponto, gente, os apresentadores, quando eles são arrogantes, eles acabam constrangindo a sua plateia. Então, essa postura de arrogância, de você saber mais, de você ser mais, isso é um tiro no pé do apresentador. Por quê? Porque você pode até falar, nossa, mas o meu currículo, o meu gabarito, ele é maior do que as pessoas que eu estou apresentando. Mas, gente, naquele momento, quando você está fazendo uma apresentação, quem é o seu público? Quem compra a sua ideia? São eles. Você está lá para vender a sua ideia, para motivar as pessoas, para passar uma mensagem. Então, você precisa delas. Não adianta você ter essa postura, porque você só vai perder.
tá? As pessoas, os seus ouvintes, eles são o mais importante naquele momento. Então, é legal você ser modesto, aceitar opiniões, dúvidas, sugestões de melhora, enfim, qualquer tipo de sugestão que as pessoas queiram compartilhar com você. Isso tudo mostra que realmente você está aberto ao diálogo, tá? E aí as pessoas se engajam mais, elas veem que você não tem essa postura arrogante, que você está lá para conversar e você está disposto até a melhorar para as próximas, se for o caso, tá? E, pessoal, quando a gente coloca muito texto no slide, a atenção da audiência ela é dividida, como eu já falei para vocês, tá? E nesse caso, é dado, né, que foi estudado mesmo por especialistas, que geralmente o apresentador perde. Então, quando o slide ele está muito chamativo, ele tem muita informação ou muita imagem, normalmente a pessoa presta mais atenção no slide do que nas palavras do apresentador. Então, faça uma coisa coesa, que faça sentido entre o que você está falando e o slide. Coloque umas palavras-chave no slide e fale o conteúdo, tá? Não deixe escrito, fale sempre. Isso é super importante para a sua apresentação ficar bacana, ficar leve e você não dividir o foco do seu público, tá? E, pessoal, um erro muito comum, tá? Já tem relação com o que eu falei, que é não subestimar a sua plateia. Então, lá, todos são adultos, provavelmente todos lá sabem ler, né? Então, não subestime eles. Não leia o seu slide, isso é um dos erros mais feios, né? É você chegar lá e aí eu começar a falar aqui, falar o óbvio, ser dono da verdade. Vocês sabem ler, vocês estão lendo o que está escrito aqui, né? Então, não preciso ler, é redundante, é chato, é cansativo e toma tempo, tá? Então, treina a apresentação, gente, para vocês saberem o que vocês vão falar além do que está escrito nos slides. Nunca leiam os slides, tá? Conduza o arquivo e não deixe o arquivo conduzir você. Essa é uma dica fundamental. Você vai conduzir o que está escrito lá. Você sabe o conteúdo, está na sua cabeça, não está no PPT, no seu slide, enfim. Você que vai conduzir ele e não ele conduzir você, tá? E, gente, uma dica importante e que a gente vê muito, em muitos casos, principalmente em slide corporativo, apresentação, enfim, de resultado, ou um panorama geral, né? Não insira muitos dados dentro de um mesmo gráfico. Às vezes pode parecer lindo, né? Nossa, esse gráfico tá maravilhoso, tem todos os dados do ano, olha que lindo. Só que, gente, numa apresentação, isso não é efetivo. Por quê? Porque a pessoa não vai ler, ou ela não vai nem conseguir ver, muitos casos, né? Tudo que está naquele gráfico. Eles não são analisados, né, de fato, pela sua audiência. Ou eles não têm possibilidade de leitura pelo tamanho do número, né? Que a gente sempre vê uns gráficos lá com os números minúsculos que testam a nossa capacidade de leitura, que às vezes já está um pouco defasada também. No meu caso, por exemplo, está super. Mas isso também a pessoa não tem tempo para analisar tanto dado, né? Então, o recomendado, gente, é ver assim, qual o objetivo do gráfico? Ah, o gráfico, o objetivo dele é passar essa mensagem, é passar o quanto melhorou de um ano para o outro. Então, você vai e coloca os dados mais importantes, tá? Por quê? Porque senão o seu público, ele não vai focar em nada. Então, se você fizer um gráfico mais objetivo, ele pode não parecer tão lindo, tão mirabolante como o outro, mas ele vai ser objetivo, ele vai conseguir o que você quer. Tá? Não é a beleza, um negócio super elaborado que vai ganhar a atenção do seu público. Pelo contrário, muitas vezes é aquela coisa mais simples, né? Mais clean, menos é mais, né? E, por fim, gente, vai lá, a gente fez uma apresentação de 1h30, 2 horas para o nosso público. E depois, o que a gente vai fazer no final? Muitas vezes, resumir. Ah, gente, agora eu vou resumir tudo o que eu falei. Gente, não façam isso, tá? Isso é um desrespeito até com o público. Por quê? Porque se você pode resumir tudo o que você falou, 20, né, falou 2 horas em 20 minutos, o que isso quer dizer? Que você gastou 2 horas preciosas dessa pessoa para falar uma coisa que você falaria em 20 minutos. Não resuma, tá, gente? Não fale assim, vou resumir, ou você se preparar para resumir. Não. No final, você reforça os pontos principais, reforça o que é mais importante, o que você quer que o seu público guarde com ele. Mas é um reforço, não é um resumo, tá? Não é você pegar um pouquinho de cada que você falou e passar de novo. Não, isso é um desrespeito, isso não é legal, e as pessoas não vão gostar, vai ser cansativo para elas e até mesmo para nós, porque a gente vai se sentir redundante, né? Repetindo tudo que já foi falado, tá?
Agora a gente vai ter um próximo questionário para vocês, de qual costuma ser o maior medo das pessoas. Tá? Acho que isso, já colocaram o questionário. Não sei se vocês já conseguem ver. Ótimo. É uma curiosidade mesmo, pessoal, para saber assim, o que vocês chutariam? Qual o maior medo das pessoas? Não é nem Brasil, São Paulo, enfim, isso daí é em geral. Tá? Os dados da pesquisa que a gente pegou é de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas eu acho que em linhas gerais as pessoas não mudam muito. É legal. É, é isso aí, gente. Vocês estão bem informados quanto a isso, porque é isso mesmo. Tá, olha, eu vejo que a gente já tem 14 de falar em público. Vamos ver. Tenho dados, não é achismo, tá? Então, o maior medo das pessoas, como a maioria de vocês falou, é realmente falar em público, né? A gente vê aqui os números, né, da porcentagem. Essa pesquisa, ela foi feita pelo jornal inglês Sunday Times, como eu falei, e ela foi feita nos Estados Unidos, tá? E foram 3 mil americanos que responderam essa pesquisa. Então, como vocês podem ver, gente, para esse público, e eu acho que isso pode ser passado nas suas devidas proporções para o resto do mundo, assim, falar em público é um medo muito grande das pessoas. É, por incrível que pareça, até, né? Para mim, pode até parecer um pouco incrível mesmo. Mas é maior do que o medo de doenças e até mesmo maior que o medo da morte. Então é para ver que, assim, muitas vezes é simples, mas é lá dentro de nós é uma angústia, né? É um bicho de 7 cabeças. É uma coisa, nossa, gente, como eu vou ficar lá exposto para tanta gente? E se me der branco? E se acontecer alguma coisa errada, né? Então é um maior medo das pessoas, é assim realmente uma barreira, uma coisa que a gente tem que enfrentar para conseguir se dar bem nisso, tá? Eu acho isso também, Joel. A gente teve aqui uma interação, consegui ler agora, não é sempre que eu consigo ler tudo que a gente está falando aqui no chat, mas eu acho que é isso mesmo, é o medo de você ser julgado, é de não tá bom, você está exposto, né? E quando você está exposto, você se expõe para julgamento bom e para julgamento ruim, né? Assim, a pessoa vai dar a opinião dela, o que ela está achando daquilo. E aquilo, por si só, já dá uma insegurança na gente, né? Por mais que a gente pense, nossa, eu me preparei, mas será que está de acordo com o que eu deveria fazer mesmo? Será que as pessoas vão falar, né, aquelas conversas paralelas? Será que eles estão falando que isso não tá legal? Então, esse medo de ser julgado, esse medo de você se expor, ele é um maior medo das pessoas. Curioso, né, gente? Maior do que o medo da morte. Muito curioso. Então, pessoal, nossa dica para você vencer de uma vez o medo de falar em público, tá? Quando a gente fala em público, como a gente já comentou, né, explicando agora de uma maneira mais científica, a adrenalina sobe. Então, o ritmo da nossa respiração aumenta e o sangue ele costuma fluir para os membros inferiores, quando a gente está bem nervoso, quando a adrenalina aumenta no nosso corpo, tá? O que acontece, gente? Mais sangue nas pernas e menos no cérebro. E é bem esse momento que a gente precisaria desse bendito sangue no cérebro, né? Que a gente precisa realmente ter aquilo em mente, ter aquilo bem aquecido para a gente, né? Quando a gente mais precisa, a coisa no nosso corpo não funciona como a gente manda, tá? Então, esse cenário, ele é uma amostra só do que acontece no corpo de quem tem medo de falar em público, tá? E está prestes a fazer uma apresentação. Então, nesse momento de medo, tudo entra em descompasso. Tudo muda, você fica com a boca seca, você fica super nervoso, o coração acelera, a mão treme, as pessoas começam a ver, aí você fica com medo das pessoas verem, e você fala, nossa, agora vão saber que eu sou inseguro, que eu estou inseguro. Enfim, acontece tudo no nosso corpo, e a gente percebe, e as pessoas acabam percebendo também, tá? E, gente, não são poucos, tá? Os profissionais que sofrem, ou as pessoas mesmo em geral, que sofrem ao encarar uma plateia. Isso independe totalmente de cargo ou de idade. Então, não importa, a pessoa pode ser assim, um diretor, um presidente, dono da empresa. Isso acomete todos. Tá? Esse medo é um medo generalizado, ele não depende do seu cargo, ele depende da sua segurança e de você treinar para você realmente conseguir vencer esse medo. Porque é como um outro medo qualquer. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se sente seguro, que a gente sabe que aquilo não vai dar errado, quanto mais ferramentas você usar para você se sentir seguro, quanto mais você treinar, você vai ficar com menos medo. E aos poucos isso vai virando uma coisa normal, tá?
Pessoal, acho que todos nós já passamos por esse turbilhão físico, né? É horrível, a gente briga com o nosso corpo, a gente quer que aquela coisa funcione, mas aí você fala, meu Deus, meu corpo não está ajudando, né? A gente não tem domínio de tudo, né? E a gente sabe que é inevitável, quando acontece isso, perder o foco. Né? E por que a gente perde o foco? Porque a atenção ela fica menos voltada até para a nossa apresentação e para a nossa mensagem do que para a necessidade de se acalmar. Então a gente só consegue pensar nisso, meu Deus, preciso me acalmar, senão vai dar tudo errado, senão eu vou perder o fio da meada, senão vai me dar um branco e eu vou esquecer de tudo. Né? E esse turbilhão acaba, lógico, prejudicando bastante a sua apresentação e todo o seu preparo. Né? E nesse ponto, gente, como eu falei, esse temido branco, né, que é aquela parte mais nebulosa, imagina, todo mundo te olhando e você não sabe o que falar para eles. É uma coisa assustadora mesmo. Isso concordo, não tem como para todos, né? E ele é um companheiro super indesejável desse momento de nervosismo, mas ele é muito mais frequente até do que a gente imagina. Por quê? Porque a pessoa ela entra praticamente numa transe, desconecta por total da apresentação, da audiência, ela fica só focada assim, meu Deus, esqueci, e fica pensamentos negativos. Né? E aí acaba não conseguindo sair daquilo ou até de, né? Por quê? Porque quanto mais oxigenado o nosso cérebro, maior é o poder da nossa concentração. Então, no livro, por exemplo, existem vários livros, vários estudos disso. No livro, a arte. Tá. Tá cortando ainda? Porque eu tô. Sim? Tá, porque eu tô aqui no escritório, na nossa sala de apresentação. Deixa eu ver como tá a nossa conexão. A conexão parece estar boa. Tá melhor? Agora voltou? Deve ter sido uma queda aqui na conexão, gente. Desculpa, tá? Não depende de nós. Pelo menos tá. Então tá bom, gente. Obrigada. Então vamos voltar lá. Eu estava falando, estabilidade, né? Acontece. A gente fica refém da tecnologia. Ajuda muito e também atrapalha em alguns momentos, né? Não tem jeito. Então, gente, como eu falei, existem vários livros, estudos, artigos publicados sobre o medo de falar em público e como vencer o medo. Né? Existe um livro que ele chama A Arte de Falar em Público. Ele foi escrito pelo professor Stefan Lucas e ele diz também que a melhor forma de vencer esse nervosismo negativo é estimulando pensamentos e imagens mentais positivas. Tá? Então, como eu falei, nesse momento de branco, nesse momento de nervosismo muito grande, a gente pensa, ai, nossa, vai dar errado. Nossa, vão me julgar, não vai ser legal. Não, então a gente tem que tentar controlar isso, tá? Não é fácil, eu sei. Eu estou falando a teoria, mas na prática é outra coisa. É um treino, como eu falei, e aos poucos a gente vai conseguindo, tá? Então, o que, que ele indica? Ele indica para a gente mentalizar coisas boas. Então, mentalizar que vai dar tudo certo, mentalizar que o seu público não está lá para te julgar, ele está lá para compartilhar da sua opinião, para acrescentar na sua apresentação. Então, você não é lá a única verdade absoluta do ambiente, não. Então, tenta mentalizar coisas boas. Tá? Porque desse jeito o seu nervosismo ele vai melhorando. Se você pensar, por exemplo, que vai dar tudo certo, que o seu público ele vai gostar, isso vai aos poucos, né? Seu corpo vai voltando ao estado normal, tá? Gente, além de tudo isso, dessas dicas de como você pensar e respirar e se portar quando você estiver nervoso, acho que mais importante do que isso tudo é a sua segurança, tá? E para você estar seguro, o que é importante? É importante você treinar. Tá? Não tem como você ir fazer uma apresentação sem um treino realmente. Treinar, ler,
sozinho, depois ler, falando para as pessoas, assim, apresentar, né? Falando para as pessoas, então, pedir para as pessoas avaliarem sua apresentação, assim você se sente mais seguro, porque ou você vai ter tido dica para melhorar, ou você vai ter tido um ok, tá ótimo. Então, isso tudo traz segurança e faz realmente com que sua apresentação tenha muito mais qualidade, né? Então, dominar o conteúdo, conhecer todo o roteiro da apresentação, a ordem que você vai seguir, tá? As informações de cada slide, não chegar lá e ser surpreendido por um slide, isso tudo é um pré-requisito para você se sair bem na hora H também, e não ficar com aquele nervosismo, tá? Essa segurança, ela diminui muito o medo e o nervosismo. E agora, gente, é um dado bem interessante de como funciona a nossa mente. A gente pode ter uma ideia disso, mas muitas vezes a gente não sabe, né, assim, realmente o que a gente guarda, o que a gente recorda no futuro do que a gente ouviu, tá? Então, esses dados são bem curiosos. Como vocês podem ver, a maior parte, né, o que a gente mais guarda é o que a gente ensina para alguém, é o conteúdo que a gente aprende para ensinar, para transmitir. Tá? Então, eu agradeço a presença de vocês todos e a oportunidade de aprender 95% em média do que eu falei aqui para vocês mais uma vez. Tá? Como eu falei, gente, vai ter uma próxima apresentação da parte mais prática, de como montar, de como fazer aquilo realmente rodar no PPT. Tá? Hoje eu dei mais um overview. TED, isso, Cecília, é o TED. Eu já falei para eles que é um especialista no TED. Essa empresa ela é especializada nisso, em boas práticas de comunicação com o mercado. Tá? Eles são bem conhecidos, eles têm muitos treinamentos. Né, Cecília, se quiser acrescentar alguma coisa aqui no chat, pode ficar à vontade, tá? A gente conseguiu esse especialista para falar com vocês. Vai ser assim, uma oportunidade única, uma oportunidade muito boa. Não foi fácil conseguir essa pessoa, mas está tudo certinho. Tá? No dia 3 a gente já vai enviar um invite para vocês, mas está lá no nosso Jam também. Pessoal, inclusive, quem não tiver no Jam, tá? Pode me mandar o convite. Eu vou escrever meu e-mail agora no chat para vocês. Eu tenho aqui meu e-mail também, mas tem. Mas aí eu coloco aqui também, vocês podem me enviar um e-mail. Quem não estiver no Jam, lá a gente compartilha todos os treinamentos, tanto os invites para os próximos, já tem um calendário todo do ano, com todos os conteúdos que vão ser abordados, e tem também gravação dos treinamentos anteriores que a gente já fez. Esse treinamento foi gravado também, a gente vai disponibilizar em seguida, já hoje ainda, o link para vocês assistirem, caso queiram, ou caso queiram compartilhar com alguém da sua empresa esse treinamento, tá? Lá também tem conteúdos em geral, tem estudo de mercado, tem infográfico. Então, a gente alimenta esse Jam com várias informações úteis para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, que tenha sido útil mesmo para o dia a dia de vocês. É para isso que a gente faz esses treinamentos, para a gente compartilhar assim, boas práticas, para que vocês consigam realmente, no dia a dia, assuntos que sejam né, da sua vida mesmo, que vocês consigam se sair bem e que a gente consiga ajudar, de alguma maneira, nossos parceiros, tá? Muito obrigada, gente, de novo, pela participação de todos vocês, e a gente espera vocês, então, no próximo treinamento do dia 3, tá? Aí vai ser uma outra pessoa que vai fazer, a pessoa do TED, e o Fauzi, que vai ser o host, tá? Eu vou estar de férias. Então, gente, obrigada de novo, e até uma próxima comigo, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá? Vocês têm meu e-mail, podem falar comigo e a gente, qualquer coisa, conversa offline, tá bom? Abraço, gente. Tchau, tchau.